Voltamos, primeiro ano, para nossa segunda aula e hoje nós iremos aprender informações. E por isso, meus amores, preste muita atenção, que agora vamos falar de um animal de... Que mais? Vamos lá, vamos falar de um animal que usa uma estratégia para se livrar e se esconder dos predadores. Nós vamos falar do bicho-pau. Por que ele tem esse nome? Porque ele se parece com um graveto. Graveto é um pedaço de pau, um pedaço de madeira. Então, bora lá? Página 99, amores. Olha, esse texto aqui foi retirado de uma fonte de um site de pesquisa, né? Tirado do quê? Da internet. Então, de onde foi? De um zoológico de São Paulo, lá do zoológico de São Paulo. Então, bora lá? De olho no texto. Então, vamos fazer a leitura. Vamos falar sobre o bicho-pau. O bicho-pau, ele possui uma das adaptações mais fascinantes do reino animal, que é a camuflagem. O que é a camuflagem, tia? Eu uso a camuflagem para me esconder. O bicho-pau, ele fica da cor como um graveto para se esconder do quê? É uma estratégia de sobrevivência para ele se esconder dos predadores, principalmente dos pássaros, das aves, que gostam de abocanhá-lo. Então, vamos lá? É um animal que pode passar horas paralisado em um galho de árvore sem que seja notado, porque você está achando que é um galho de árvore. Então, você vai pegar o lápis de cor amarelo e vai pintar essa informação aqui no início do texto. Ó, dá uma olhada que o bicho-pau possui uma das adaptações mais fascinantes do reino animal, que é a camuflagem. Então, olha como vai ficar. Continuando. É um animal que pode passar horas paralisado em um galho de árvore, sem que seja notado. O bicho-pau é um inseto totalmente inofensivo e de movimentos lentos. Vale-se desta curiosa estratégia para se defender dos predadores, principalmente de aves. Os bichos-pau vivem em plantas, se alimentando de galhos e brotos, principalmente de goiabeiras, pitangueiras, e nunca chegam a uma população suficientemente numerosa para causar danos à agricultura. Então, eu vou grifar, ó, os bichos-pau vivem em plantas, se alimentam de folhas e brotos. Então, só isso que eu vou grifar, que eu vou pintar de amarelo. Essa espécie de bicho-pau é uma das maiores espécies que existem no Brasil, com fêmeas cerca de 22 centímetros em média, e os machos possuem asas e são bem menores, atingindo 15 centímetros. Possuem hábitos noturnos e ocorrem no Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e Amazônia. Então, você vai pegar novamente e vai pintar aqui, ó. Esta espécie de bicho-pau é uma das maiores espécies que existem no Brasil, com fêmea com cerca de 22 centímetros em média, os machos possuem asas e são bem menores, atingindo 15 centímetros. Possuem hábito noturno e ocorrem no Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e Amazônia. Então, você vai pintar de amarelo. Aí, você vai pegar o lápis vermelho e vai grifar que as fêmeas com cerca de 22 centímetros em média e os machos possuem asas e são bem menores, atingindo 15 centímetros. Em vermelho, olha aí como vai ficar. E aqui embaixo você vai pegar o lápis azul, vai circular a fonte. De onde foi retirada essa informação? Zoológico de São Paulo, disponível em http://zoológico.com.br/animais/invertebrados/bicho-pau.
acesso em 29 de novembro de 2018. Então, você vai pegar um lápis azul e vai vir aqui e vai circular essa informação que é a fonte de onde foi retirado o texto. E vai ficar dessa forma a nossa folha com todas as nossas, né, as informações importantes que estamos fazendo aqui nesse texto. Beleza? Agora vamos para o trocar ideias. O texto que você acabou de ler, ele foi retirado de que fonte? De onde foi retirado esse texto aqui agora, crianças, que é sobre o bicho-pau? Por quê? Aonde foi retirado esse texto? O que vocês podem dizer? Ele foi retirado do site do Zoológico de São Paulo, gente. Então, foi retirado, essa informação estava lá no site, né, que estava disponível, né, na internet. E aí, eles retiraram essa informação, esse texto, que é um texto informativo, para que nós possamos conhecer sobre o bicho-pau. Então, ali foi retirado do Zoológico de São Paulo, certo? E 2, qual que é o assunto que está tratando desse texto? Do que está falando esse texto, criança? Esse texto está falando sobre o quê? Olha lá no início, sobre as características do bicho-folha, né? Sobre a camuflagem, né, do bicho-pau e como que ele se alimenta e o tamanho desse animal. Então, está falando sobre o bicho-pau. Certo? Então, vamos lá para a página 100. Nós vamos agora falar sobre o texto. Nós vamos fazer uma interpretação sobre esse texto e vamos fazer a escrita dessa interpretação, beleza? Número 1. Por que o bicho-pau recebe esse nome? Por que fala bicho-pau, gente? Pensa aí. Porque, meus amores, ele se parece com um graveto, um pedaço de pau, ok? 2. Do que o bicho-pau se alimenta? Lá no texto fala que, ó, eles se alimentam, eles vivem em plantas e se alimentam de folhas e brotos, como a goiabeira e a pitangueira, mas não precisa, só coloca de folhas e brotos de plantas. 3. Quantos centímetros mede a fêmea do bicho-pau? 22 centímetros. E o macho? 15 centímetros. 4. Escreva 2 características do bicho-pau. Primeiro, ele é inofensivo. E ele também se movimenta lentamente. Ok? E o número 5 pergunta qual é o hábito do bicho-pau. Se é diurno ou noturno. É noturno, né? De noite é que ele se movimenta. Então, vamos lá? Vai ficar assim, ó. Ok? E a 6 fala para você conversar com um colega, como não estamos em sala de aula, vocês vão conversar entre vocês em casa. E falar o que você achou mais interessante sobre o bicho-pau, que no texto que acabamos de ler. Vocês vão fazer esse comentário. O que você achou mais interessante? O que você mais gostou sobre o bicho-pau? E aí você vai escrever aqui nas linhas. Tem 1, 2, 3, 4 linhas. Então, para que você... Tem gente que tem letra pequena, tem gente que tem letra maior. Então, para que não fique muito apertado para escrever, tem bastante espaço para você fazer o seu comentário, certo? Então, é nas 6 que você vai fazer. Por isso que eu não escrevi nada, porque cada um gostou de alguma coisa do texto do bicho-pau. Então, você vai escrever em casa também e vai me mandar para eu poder ler e ver, né, o que você escreveu sobre o bicho-pau e o que você mais achou interessante nesse texto. Ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de língua portuguesa, beleza? Agora nós vamos já voltar com a nossa terceira aula e bem rapidinho, beleza? Beijo!